meus amigos, meus irmãos e irmãs. O Projeto Amor de Deus está começando agora o culto Reinando com Cristo. Aleluia. O pastor João Batista, minha esposa Glória Machado e com cada um de vocês que fazem parte desta família, onde nós louvamos, agradecemos a Deus, onde nós compartilhamos as nossas necessidades, oramos uns pelos outros, louvado seja o nome do Senhor. E também ouvimos uma mensagem da Palavra de Deus. Aleluia. E desde já quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, bendito, a paz do Senhor, aleluia, Rosária, a paz do Senhor, Elisa, a paz do Senhor, louvado seja o grande nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Edina, glória a Jesus, aleluia. Muito obrigado aos irmãos por estarem conosco em mais um culto. Rosana Evangelotti também já se encontra conosco, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Rosana Evangelotti. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos deixar para os irmãos aquele texto da Palavra de Deus que nós precisamos estar sempre lembrando, porque quando nós fazemos isso, lembramos deste texto, nós vemos o quanto Deus tem sido generoso para conosco. Romanos 5,17, parte B. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E tem sido dentro deste propósito, meus irmãos, tem sido dentro deste propósito que nós temos procurado buscar de Deus palavras para edificação da vida de cada um dos irmãos que tem participado conosco. Estamos tentando alcançar vidas com a palavra do Senhor e especialmente nossos irmãos para que sejam fortalecidos na fé. E esta palavra está aqui, em Romanos 5,17, parte B, fala de nós nesta terra reinarmos em vida. Mas não está falando que nós não vamos ter preocupações, problemas. Mas está falando que nós estaremos vencendo as dificuldades, suportando as dificuldades, crescendo em meio às dificuldades. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero deixar para os irmãos o texto da Palavra de Deus que está relacionado com a mensagem que nós vamos trazer hoje, em Mateus 11, do 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. E o tema que nós vamos estar pregando ou trazendo a mensagem para os irmãos nesta noite é o sofrimento e a fé. Aleluia, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e que possamos ouvir Deus falar conosco nesta noite através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento minha esposa vai estar fazendo a oração de dedicação, dedicando este culto ao Senhor, apresentando nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor. Louvado seja sempre o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos aqui mais uma segunda-feira no Projeto Amor de Deus, reinando com Cristo. Amém. É sempre uma grande alegria já saber que tem
alguns irmãos que já se Amém. encontram presentes. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Está conosco também a Elizabeth. Está conosco. Glória a Estou Deus. vendo aqui, vou escrever aqui. A palavra de Deus no livro de Isaías 24, do 14. Deixa eu colocar aqui. Isaías 24, do 14 ao 16, o Senhor nos fala sobre a alegria dos justos. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar. Ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar. Glórias ao justo. Louvado seja sempre o teu santo nome, Pai. Pai querido, Pai de amor. Eis-nos aqui, Pai, em mais esta noite, Amém, meu Jesus. Deus. Ó, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus dos justos. Sê com cada um de nós, meu Senhor, que está aqui nesta noite, meu Senhor, para ouvir o som da Tua voz. Aleluias. Entrego neste momento, Pai, o projeto Amor de Deus nas Tuas mãos, Pai. Faz Amém. como lhe apraz, meu Senhor. Amém. Diminuamos nós, ó Deus, Amém. o teu filho, pastor João Batista, tua filha Cláudia Machado. Amém. Ó Espírito Santo, Deus, sê conosco, Amém. com os nossos corações e com os corações de cada irmão, que remia o tempo para estar aqui nesse momento, Amém, Pai, Jesus. nesta noite, Pai, para ouvir o som da tua voz. Amém. Através dos louvores, através da pregação, em tudo que for feito neste lugar, Pai. Nos abençoa, abençoa a nossa casa, Amém. abençoa a casa de cada irmão, de cada irmã, Pai, Amém, em nome de Jesus, meu Senhor. Sê conosco, Sim, Pai, meu Senhor. e a Ti, seja sempre, meu Senhor, toda honra, glória e louvor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Ó Espírito Santo de Deus, sê conosco, Pai. Obrigada, meu Senhor, por tudo. É o que oro e já agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e graças a Deus. Meus amados, nós falamos que o tema da mensagem de hoje é o sofrimento e a fé. Mas antes de nós começarmos a trazer esta palavra, nós vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, porque, Pai eterno, esta palavra não nos pertence, Pai. Aleluia, Deus. Ela é Tua, Pai. Ó Pai amado, a Tua palavra, Senhor Deus, nos constrange. A Tua palavra, Senhor Deus eterno, faz uma diferença muito grande, Senhor, na nossa vida. Ó Pai Santo, a Tua palavra é verdade, Senhor. Sê conosco, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, mesmo em nossa fraqueza, Pai. Podemos pregar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, com intrepidez, com ousadia, mas principalmente, Senhor Deus, com a convicção, Pai, que a Tua palavra não vai voltar vazia, Pai. Aleluia, meu Senhor. Mas ela vai cumprir o que lhe apraz, Senhor. Sê conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, mas tenha misericórdia de nós, Pai, e venha constranger nossos corações, venha falar no profundo e no oculto dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Depois de mais de 2 anos, sofrendo os terrores da pandemia, como se não bastassem os terrores de várias outras coisas, inclusive os terrores da violência urbana, os horrores da miséria, da pobreza que muitas pessoas estão vivendo no nosso país e no exterior. E quanto sofrimento isso tem produzido. E ainda
vemos os efeitos desta praga. Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas sentiram em seus corações a amargura, a tristeza de perder um ente querido, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um primo, um amigo chegado e às vezes até mesmo uma pessoa que ele não conhecia, mas se sensibilizou com aquela situação. Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas estão com sequelas? Quantas pessoas adoeceram? E quantas pessoas tiveram uma reação não muito boa em seus corpos do que deveria ser um imunizante? Mas, meus amados irmãos, em todas essas coisas, aqueles que estão edificados sobre a rocha, Aleluia, Deus. São mais do que vencedores. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Existem, meus irmãos, mentiras, falsas verdades que são mentiras, meias verdades que também podem ser utilizadas de uma forma mentirosa. A exemplo disto está o ensinamento que o crente em Deus não sofre ou não pode passar por qualquer sofrimento. Principalmente depois que entram para uma igreja ou para uma religião cristã e passam a professar a fé em Jesus. Isto não é verdade. Como diria o Senhor, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Jesus, certa ocasião, estava diante de um quadro de morte. Lázaro havia morrido de uma enfermidade. E quando Jesus conversa com suas irmãs, especialmente uma delas, e ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar por ocasião da ressurreição dos mortos. E Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele homem sepultado há 4 dias em um buraco dentro da rocha, tapado por uma pedra pesada, saiu dali completamente curado. Ele que estava morto reviveu. Aleluia. Diante da autoridade, diante do poder da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso entender a palavra de Deus e o poder de Deus. É verdade que muitas dessas pessoas o fazem por ignorância. Mas nós precisamos conhecer melhor as Escrituras Sagradas, para não falarmos coisas que tragam tristeza, amargura, ofensa para outras pessoas. Aleluia. Certa vez no Antigo Testamento, meus amados irmãos, o faraó do Egito, no tempo de José, dirigindo-se ao seu pai, perguntou-lhe quantos anos ele tinha. Ao que respondeu Jacó, ou Israel, que ele passou a ser chamado: os dias das minhas peregrinações são 130 anos. E aí ele diz: poucos e maus foram meus dias.
E não chegaram aos dias dos anos dos meus pais e de suas peregrinações. Jacó era filho de Isaac, filho de Abraão. Ele tinha sobre sua vida a bênção de seus antepassados. Ele tinha uma aliança, um pacto com Deus. Sobre ele estavam as promessas de Deus. Ele é um ancestral de Jesus. Aleluia. Do Messias, do Filho de Deus. Mas quando diz que poucos e maus foram os seus dias, ele fala sobre os muitos momentos, de sofrimento pelos quais passou na terra durante a sua peregrinação, durante a sua vida, até aquele instante diante da pergunta de Faraó. O sofrimento, meus irmãos, não impediu de ser um homem abençoado. E mesmo o sofrimento não impediu de ser um homem de fé. Aleluia. Muito pelo contrário, ele foi fortalecido na sua fé. Doeu, mas ele cresceu. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor e dar continuidade a esta mensagem. No texto, meus irmãos, introdutório, nós lemos as palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, 28 a 30, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, em algumas versões diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O erro, muitas vezes, pode nos levar a colocar fardos pesados sobre outras pessoas. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque falamos de Deus como que na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jesus, meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, fala de cansaço, fala de opressão, de peso. Aleluia. Situações que trazem sofrimento neste mundo para os homens, para toda a humanidade. Em outro momento, Jesus fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Quando o próprio Senhor fala de seus seguidores, dos seus discípulos, que eles haverão de passar por aflições, tribulações, que eles serão perseguidos, que eles vão sofrer. Como, meus amados irmãos, ensinar que o crente será plenamente feliz nesta terra, neste mundo que jaz no maligno? Como ensinar o crente a passar ileso a tudo e a todas as mazelas desta vida, sem experimentar em algum momento as dores de alguma forma do sofrimento? Precisamos nos preparar e preparar também nossos filhos para os bons e maus momentos, para os bons e maus dias nesta terra. Sejam os nossos filhos da carne, ou nossos filhos da fé, ou nossos irmãos. Precisamos nos preparar para os bons e os maus momentos. Muitas vezes, como diz Jacó, podemos ter grandes períodos de dificuldade, momentos contínuos de dificuldades.
Mas isso não significa que você não é um abençoado, que você não é abençoada por Deus, que você não é um escolhido por Deus, que Deus não tem um plano e um propósito na tua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A Bíblia nos conta muitas histórias que homens e mulheres crentes, verdadeiros heróis, passaram por tipos de sofrimento e que somente através da fé em Deus puderam sair mais que vencedores desses terríveis sofrimentos. Quando Paulo fala que é mais que vencedor, ele fala sobre momentos que ele passou muitas vezes por tribulações. E ele diz, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluia, Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. E a exemplo disso, meus irmãos, nós temos aqui a história de Jó. Às vezes ouvimos alguém dizer que gostaria de ter a fé de Jó. Confesso, meus amados, que isso me preocupa. Pois desejar a fé de Jó é desejar passar por experiências semelhantes àquelas que Jó passou. E quem quer passar por essa experiência? Quem quer sofrer? Pois a fidelidade de Jó foi provada com o fogo da tribulação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deste homem se diz que no início do livro, assim logo no início do livro de Jó, esse livro que leva o seu nome, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, além da esposa. Era um homem abençoado. Era um homem temente a Deus. Era um homem que procurava andar como Davi, um homem segundo o coração de Deus, procurando evitar as coisas erradas. E ele era tão voltado para as coisas espirituais que ele ficava pensando, será que meus filhos, quando eu não estou vendo, estão cometendo algum erro, algum pecado? E orava e intercedia pela vida dos seus filhos. Era um pai sacerdote. Era um pai que intercedia por sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jó era um homem temente a Deus e que procurava agradar a Deus. Ele era um varão abençoado e próspero que tinha uma família abençoada. Mas sobre a sua vida sobreveio um grande mal. Perdeu quase toda a família, suas propriedades, seus animais e também a sua saúde física, ficando seu corpo, sua carne e seus ossos coberto por uma chaga que doía e coçava insistentemente. Jó ficou na miséria. Sua esposa, única sobrevivente de sua casa e que permaneceu ao seu lado, se revolta com aquela situação, se desespera de tanto sofrimento, e vendo que seu marido continuava crente em Deus, pede para que ele negue a sua fé e que morra. E ele ouviu isso da sua companheira, da sua esposa, de grandes momentos que viveram juntos. Mas Jó repreende, está em Jó 2,9. Mas Jó repreende, falas como uma doida, uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Jó 2,10. A consciência de Jó, de que acima de tudo, ele tinha
Deus sobre a sua vida. E que Deus era a coisa mais importante da sua vida. Era mais importante que seus bens materiais. Era mais importante até mesmo que sua família. Deus era tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que ele não amasse sua esposa, não é que ele não amasse seus filhos, mas ele, lembra disso, do que diz a palavra do Senhor? Aquele que amar o pai, a mãe, o filho, a esposa, enfim, mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que nos diz, meus irmãos, o apóstolo Paulo no livro de Romanos 8, 31, 39. É importante nós pensarmos nisso, é necessário nós refletirmos na palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Olha, Jesus não foi poupado e ele era o Filho de Deus. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos acusados. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem é que condena? Pois é Deus quem o justifica. Aleluia. Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem aqui esta sequência: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Quem passa por estas coisas, por amor a Cristo, sofre, meus irmãos. Verdade. Sofre. Aleluia, Pai. Mas o que diz a palavra de Deus, mas é um mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Porque nada vai poder, nenhuma dessas coisas poderão separá-lo do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acusam Deus da existência do sofrimento, chegando a blasfemar e abandonar a fé, quando passam por dificuldades, por problemas, ou por grandes sofrimentos que muitos passam. Mas o que diz a Bíblia sobre a origem do sofrimento? Primeiro, o sofrimento é consequência do pecado de Adão e Eva. É uma consequência dos primeiros homens. Deus disse que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Assim já nascemos fadados a morrer. E este processo é muito doloroso. Ainda sobre as consequências desse pecado, nos diz Gênesis 3, 16 a 19. Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse, para a mulher, disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comete da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela?
maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Não é Deus o responsável, foram os próprios homens que começaram o sofrimento sobre a face da terra ao não darem ouvidos à palavra de Deus, liberada para este casal. Aleluia. Deus é amor, mas também é santo e justo. Aqui vemos que o sofrimento de Adão e Eva é uma consequência da desobediência a uma orientação divina. As consequências deste pecado atingiram tanto os homens como toda a criação. Segundo motivo do sofrimento, meus irmãos, desobediência à palavra revelada de Deus. As consequências de nossas escolhas podem nos fazer sofrer em nossos dias, principalmente se forem contrárias à vontade de Deus. Entenda, meus irmãos, as consequências das nossas escolhas e as consequências das escolhas de outros homens também. As consequências de escolhas de pais podem fazer com que os filhos sofram. As consequências das escolhas de filhos podem fazer os pais sofrerem. As consequências de homens que governam podem fazer toda uma nação sofrer. Aleluia. Principalmente se forem contrárias à vontade de Deus. Como diz as Escrituras, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas no final não trazem contentamento e sim sofrimento. Provérbios 14:13. O salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus pode nos auxiliar a evitar muitos sofrimentos nesta vida, meus irmãos. Por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E é um ensino com comprometimento pelo próprio exemplo. Aqueles que ensinam a palavra de Deus aos filhos devem ensinar através do seu exemplo. Quantos pais sofrem com a conduta de seus filhos porque não temeram a Deus e não deram ouvidos às suas palavras? Muitos pais ensinam e querem muitas coisas para seus filhos, menos serem seguidores de Jesus, menos fazerem parte do corpo de Cristo. A igreja não. Ser um crente em Jesus não. Não se preocupa em primeiro lugar com a salvação de suas almas. Se esforça em criá-los para este mundo, menos de prepará-los para o céu e para a vida eterna. Isso muitas vezes, na maioria das vezes, esse desprezo pela palavra de Deus é tão grande que muitos tentam impedir que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Governos proíbem a palavra de Deus. Políticos tentam remover a palavra de Deus das escolas, das famílias. Parece que tem até projeto querendo impedir que tenhamos Bíblias. Terceiro motivo, meus irmãos, para o sofrimento: o mundo jaz no maligno. 1 João 15, 18.
o governo humano, o sistema de valores e até mesmo a cultura familiar estão debaixo de uma influência maligna. Ao rejeitarmos o governo de Deus, abrimos caminho para a influência do diabo. Ele é como um ladrão que vem para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Em Efésios 2, do versículo 2 ao 4, está escrito: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela deixa claro que o mundo jaz no maligno. E quando não queremos fazer a vontade de Deus, quando rejeitamos a palavra de Deus e vivemos apenas para a satisfação das nossas necessidades pessoais, da nossa carne, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, de nossos olhos, ficamos debaixo do domínio do diabo. Somos influenciados por ele. E as consequências de quem fica debaixo, dominado, conduzido, mesmo sem ter o entendimento disso. Você não precisa ter entendimento disso. Ninguém precisa para ter entendimento disso, para saber que está sendo conduzido. Ele pode não sequer acreditar no diabo. Isso não impede do diabo agir. Eu não acredito no diabo, então não acredito, não vai acontecer nada na minha vida. Eu não acredito no diabo, não acredito em Deus, não vai acontecer nada na minha vida. Está enganado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e diz que aqueles que não vivem a buscar a vontade de Deus andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Quarto motivo, meus amados irmãos: permissão e propósito de Deus. Deus permite porque tem um propósito. Primeiro, Deus tem o poder e a autoridade de aperfeiçoar nosso caráter e a nossa fé através do sofrimento. Meus amados irmãos, Deus permite não porque tenha prazer no nosso sofrimento, mas porque no sofrimento diminui a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. No sofrimento nos tornamos mais humildes. No sofrimento, aquele que diz que Deus não existe, que não teme a Deus, que não crê na Bíblia, ele tem seu coração aquebrantado e ele conhece a Deus. Aleluia. Ele tem essa oportunidade de conhecer a Deus. O apóstolo Paulo ora para que Deus desviasse dele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E Deus fala para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios 12, do 7 ao 10. Como a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Veja, meus irmãos, que até mesmo o sofrimento
Quando esse sofrimento acontece debaixo dos olhos de Deus, da permissão de Deus, Deus nos abençoa até através do sofrimento, porque Ele nos ama tanto, que até através do sofrimento, nós somos abençoados por Ele. Aleluia. Porque Ele trabalha junto à dureza dos nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, meus amados irmãos, permissão e propósito de Deus. Todo propósito de Deus é para o nosso bem, mesmo a existência do sofrimento. Em Jeremias 28, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é benigno, meus irmãos, e não nos deseja mal. Os planos de Deus para a nossa vida são os melhores. Deus tem o poder de transformar as piores circunstâncias, as crises, as perdas, nossas dores, em algo benigno para as nossas almas, para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito que é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se arrependam de seus pecados. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, meus amados irmãos. Ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom, meus irmãos, tão benigno, nos ama tanto, e seja qual for o sofrimento, Ele pode nos fazer bem. O sofrimento, inclusive, torna-se uma oportunidade de salvação, muitas vezes, para os pecadores, para as nossas almas. Sobre esse tema, muitas coisas podem ser ditas, meus irmãos. Elas estão reveladas na palavra de Deus. Nós não vamos esgotar este assunto. Jesus viveu entre nós e na sua carne sofreu por nós. Foi desprezado, homem de dores, perseguido, injuriado, moído por nossas transgressões. E na cruz, todos os nossos pecados caíram sobre ele. Jesus levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Isaías 53. Aleluia, Pai. Meus irmãos, vamos voltar a Jó. Ele, apesar do sofrimento, não negou a sua fé em Deus. Foi duramente provado pelo Senhor, que permitiu que Satanás tocasse em sua vida, tocasse nas suas propriedades, tocasse na sua família. A sua esposa perdeu as esperanças, mas que Jó diz em dois momentos da sua vida. Primeiro, ele diz, quando estava passando por aquele sofrimento, e vieram os consoladores que perceberam que ele estava num estado de sofrimento, de dor, de miséria muito grande, ficaram com ele alguns dias, ali com ele, sem falar nada por causa do seu sofrimento. Daqui a pouco começam a conversar, e na tentativa de consolar, até começaram a acusar a Jó. A procurar na vida de Jó erros, falhas, pecados que justificassem aquilo que ele estava vivendo. Mas como diz a palavra de Deus no início do livro, Jó era um homem justo, reto, justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal.
E Jó disse, neste momento, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Veja, meus amados irmãos, que mesmo naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, porque a Bíblia fala que os ossos de Jó, a carne de Jó, a pele de Jó estava enferma. Meus amados irmãos, que situação difícil. Meus amados irmãos. Mas ele declara que, independente das circunstâncias, mesmo que ele descesse à sepultura, ele haveria de ressuscitar, ele haveria de ver com seus olhos o seu Deus, o seu Criador. Aleluia. E dentro dele havia, ele fala rins, havia essa convicção, dentro dos, ele fala rins, mas significa também coração, havia a certeza de quem ele acreditava. E segunda coisa que Jó fala, meus amados irmãos, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhecia que mesmo procurando fazer tudo para ser um homem fiel a Deus, ele reconhecia que era um homem pecador, ele reconhecia que ele havia falado coisas que de repente não eram verdadeiras sobre Deus. Mas ele agora estava diante do Senhor. E ele não havia morrido, ele estava vivo e estava contemplando o Deus verdadeiro. E ele se arrepende. Jó orava, intercedia sempre por seus filhos, como já falamos. Assim, mesmo assim, Deus recolheu seus filhos. Quantos irmãos nossos perderam seus entes queridos? Quantos pais perderam seus filhos? E como nós dizemos, como é triste quando os filhos vão na frente dos pais. Que dor deve ser essa dor. Aleluia. Mas, meus amados, o fim da história de Jó foi de restauração. Deus devolveu para ele tudo em dobro, tudo que ele havia perdido, também outros 7 filhos e 3 filhas, e muitos anos de vida. Mas, meus amados irmãos, aleluia, para nós que cremos no Senhor Jesus, como é nos nossos dias? Depois de tantos sofrimentos, perdas, incompreendidos, sermos incompreendidos, odiados, perseguidos e abandonados, ridicularizados, quantos deboches já sofremos por sermos crentes? O sofrimento por amor a Cristo é uma dádiva, uma bem-aventurança. Diz a palavra do Senhor, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, do 10 ao 12. Meus amados, Deus pode nos abençoar nesta terra devido aos seus propósitos e à nossa fidelidade. Amém. Mas ainda que percamos tudo nesta vida, por amor a Jesus, haveremos de ser recompensados por Ele com a vida eterna. Ele nos diz, ser fiel até a morte,
recebereis a coroa da vida, Apocalipse 2:10, e Apocalipse 21:4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, porque aqueles que creem em Jesus, todo sofrimento está com os dias contados. Aleluia, Pai. Volto a repetir, e assim, Isaías 53 fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Através de Jesus, nós suportamos os sofrimentos e temos o nosso coração transformado, curado das chagas do sofrimento. Através de Cristo, nós somos curados de todo mal. E por meio dele, chegará o dia em que não haverá mais perdas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Ó Deus, sê com cada um dos Teus filhos, Pai, e filhas, que eles possam ter sido consolados pelo Teu Espírito Santo, Pai, através da Sua palavra. Ó Pai, nós cometemos algumas falhas, alguns erros de pronúncia, de leitura, mas o Senhor, Pai, é Deus. Na vida dos Teus filhos, Pai, Tu és Deus único e verdadeiro, Senhor. Assim como o Senhor Deus, ó Pai, Jó, sofreu tanto, Pai, mas ele permaneceu na fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis. Ó Pai amado, a não negarmos a nossa fé, a não abandonarmos, ó Pai, diante de qualquer problema, Senhor. Quantas pessoas, Pai, têm abandonado os Teus caminhos por problemas tão pequenos, por causa de um olhar, por causa de uma palavra, por causa, Senhor Deus eterno, de um momento de dificuldade financeira. Tem misericórdia, Senhor, porque Tu és o nosso maior bem. Ó Deus, sê conosco, Senhor. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha nos fortalecer, Pai, porque não virá aprovação sobre nós que nós não possamos suportar, porque o Senhor diz que nos dará o escape. Deus, sê conosco, Senhor, e nos fortaleça. Ó Pai, e que a cada dia a nossa fé possa, Senhor Deus, crescer, como diz a Escritura, de fé em fé. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se alguém que ouviu essa mensagem está passando ou passou por um momento de sofrimento, dor profunda, saiba que Jesus é o bálsamo de Gileade. Jesus é poderoso para aliviar as suas dores. Creia no Senhor Jesus, receba Ele no seu coração, que Ele te livrará, Ele te dará a paz, a alegria, a certeza de que um dia não haverá mais dores e tudo se fará novo. Em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, entregue o seu coração a Jesus. Amém. Minha esposa estará concluindo, orando, se despedindo dos irmãos e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Espere a bênção, não saia antes da bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Palavra para a nossa reflexão. Né? Amém, Jesus. Todas são, mas tem algumas que
nós ficamos mais assim tocados, né? Amém, E eu Jesus. creio que assim como eu, cada um dos que perseveraram e ficaram Aleluia, até o Pai. final, Glória a Jesus. receberam do céu uma porção nova. Aleluia. Aleluia. Eu abri aqui a minha Bíblia enquanto meu esposo estava pregando e o Senhor me deu uma palavra que eu creio que vem de acordo. Amém, A palavra do Jesus. Senhor, livro de Isaías 40, versículo 31 diz: Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Ó Espírito Santo. obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada, meu Senhor, por nos renovar nesta Obrigado, noite, Jesus. Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, para que através da Tua palavra, Sim, meu Senhor. Senhor, que foi ministrada nesta noite, nós possamos entender e nós possamos ser renovados por Amém, Ti, Jesus. Pai. Possamos entender a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, Pai, Amém. e que é agradável. Obrigado, Nós Senhor. é que precisamos, meu Senhor, renovar, Pai. Amém, Jesus. Nós é que precisamos ser como as águias, Deus. Amém. Elas sofrem. Há um momento na vida da águia que ela sofre. Ela troca as penas, Amém. troca o bico, fica Amém. só. Mas depois, meu Senhor, ela volta renovada, Amém, Jesus. sobe mais alto, tem as penas mais novas. E é assim que o Senhor faz conosco, Amém, Pai. Jesus. Ajuda-nos a entender, Pai. Sim, meu Pai. A entender qual é a Tua vontade. Amém, Jesus. A entender, Pai, o Teu amor Obrigado, por Senhor. cada um de nós. Ser com os nossos corações, Sim, meu meu Senhor, em Senhor. nome de Jesus. Que a nossa vida não seja uma vida sem que haja, meu Senhor, esse renovo, Pai. Toma nas tuas Porque o mãos, Senhor nos renova a cada dia, a cada Amém, manhã, Jesus. porque sobre nós vem a Tua graça e a Tua misericórdia. Amém, Jesus. Que possamos ser agradecidos a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Amém. Pai. Obrigada pela presença de cada irmão, de cada irmã, que mais uma noite remiu o Amém. tempo para ouvir o som da Tua voz, Amém, através da Jesus. Tua palavra, através dos louvores. Amém, Jesus. Abençoa, Pai, a vida da irmã Edina, Obrigado, do Senhor. irmão Carlos, Amém. do Carlos Alberto, Amém, da Maria Jesus. Estela, da Rosária, Obrigado, Senhor. da Rosane Evangelotti, Pai, Amém, Jesus. da Elizabeth, da Amém. Débora, Carmelita, da Amém, Marcinha, Ana Afonso, Amém, Jesus. Maria das Neves, minha cunhada Sandra, minha Obrigado, cunhada Senhor. Sônia, do Paulinho e da Maria, Amém, do pastor Jesus. César, do João Carlos, da Amém, irmã Jesus. Alda, Cristiane Bonfim. Amém. Ó Deus, abençoa teus filhos e teus servos. Amém, E Jesus. que a cada dia, Pai, a cada manhã, meu Senhor, cada um de nós possa ser renovado por Sim, meu Ti, Senhor. meu Senhor, e entender a Tua vontade. Obrigado, Espírito Santo. Jamais, meu Senhor, se revoltar. Não, Amém. pelo Em contrário. nome de Jesus. Pai. Agradecer porque tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado, Por mais que nós não entendamos, Pai. Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém, Jesus. A Ti seja sempre, meu Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia. Receba a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja reunida neste culto online e toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Compartilhe. Aleluia, não deixe de compartilhar. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima sexta-feira com o culto em fervente oração. Louvado seja o nome do Em Senhor. breve teremos vigília. Estamos marcando uma vigília. Aleluia. Amém? Breve nós teremos uma vigília, ou mini vigília, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, meus amados e minhas amadas, em Cristo Jesus. Amém.